Fala aí galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e tô gravando agora, não sei nem se vou lançar agora no ar, se vou botar amanhã no horário tradicional, né? Hoje ainda 11 de setembro, acabou de acabar o jogo, Botafogo e Vasco 1-1, Botafogo derrotado nos pênaltis, 5-4, né? Acho que foi isso, 5-3, o Botafogo nem chegou a bater o último pênalti. Gente, vamos lá. Tô no calor aqui ainda da emoção, mas resolvi gravar dessa forma porque as coisas estão... Senão fico também pensando demais no jogo, vou dormir pensando no que eu vou falar para vocês amanhã, então já estou gravando aqui logo. Assisti o jogo de casa, né? Ao contrário dos 40 mil botafoguenses, ou quase isso, né? Que estiveram no Newton Santos. E hoje de manhã, né, hoje dia 11 de manhã, quando eu gravei o vídeo, até fiz umas confusões, peço desculpas porque eu troquei nome, esqueci do Savarino, enfim, acabou que o Savarino de fato nem começou jogando, mas eu estava otimista para a partida de hoje e acho até que o Botafogo não fez um mau jogo não, acho que foi um jogo animado e foi um bom jogo até do Botafogo, mas a gente tem duas formas de falar, né? Primeiro, do planejamento do Botafogo esse ano, que a gente tá chovendo no molhado em dizer que foi péssimo, né? Inclusive o Textor provavelmente vai ser perguntado sobre isso, porque ele tá no Newton Santos, né? Veio ao Rio de Janeiro para, entre outras coisas, falar do futuro do Botafogo, né? Mas vai ser perguntado e vai ser cobrado, né? Certamente, por essa eliminação e pelo não planejamento desse ano, né? Depois de um 24 brilhante, um 25 que agora só resta ao Botafogo brigar por vaga no G4, no Brasileirão. Isso que nos restou, né? Disputamos Supercopa do Brasil, disputamos Recopa Sul-Americana, disputamos Carioca, nem conta, né? Disputamos Libertadores, disputamos Mundial e Copa do Brasil. Mais uma vez o sonho fica adiado e estamos ainda no Brasileiro, é o que nos resta até 7 de dezembro, se não me engano. Então assim, óbvio, né, que tem que se cobrar, tem que se questionar e tem que se aprender com 25 como o planejamento todo errado. Beleza. Quer dizer, beleza não, né? Péssimo. Mas dito isso, acho que o jogo de hoje deu sinais de que a coisa ia desandar. Agora no final, né, assistindo pela televisão, o semblante dos jogadores do Botafogo era péssimo, né? E os do Vasco, né? Não sei, até pelo estilo, né, do Diniz, cara mais pilhado ali, falando com os jogadores, o Léo Jardim cheio de confiança, o Neto desanimado até pela falha no gol do Vasco, né? A falha ali infantil, bizonha, né? No gol do Nuno, né? Cobrança do Coutinho, bola resvala na trave, o Neto tenta defender, quando vê, tava ali já o Nuno entrando e fazendo gol. Não foi a única chance do Vasco, né? Quer dizer, o Coutinho mesmo teve ali umas duas chances no segundo tempo, mas foi um gol que obviamente abala qualquer goleiro e qualquer equipe. O Botafogo conseguiu o mais difícil, que era reagir ainda no primeiro tempo. Conseguiu através do pênalti, né? A boa jogada do Santos Rodrigues, a enfiada de bola linda, né, para o Tuco Correia, e o Tuco Correia sofre o pênalti, Alex Telles cobra e faz. Tantos clichês no futebol, né? Um dos clichês que existe é esse, né? O cara que faz o gol no jogo, de pênalti mesmo, ou de bola rolando, perde nas penalidades. Né? Isso foi o caso do Alex Telles. Esse é um clichê velhíssimo do futebol. Aconteceu, né? Infelizmente, temos tanto a agradecer ao Alex Telles, já fez tantos, marcou tantos gols de pênalti importantes, como, né, da final da Libertadores, perdeu agora esse. Mas eu estava falando do semblante dos jogadores, né? Assim, Botafogo desanimado e assim, querendo ou não, tem a ver com a questão do planejamento, porque a equipe é tão mexida que você não vê ainda, e não estou culpando o Neto pela eliminação,
mas você não vê ainda uma sintonia ali como o John tinha com o time. E o John nem era um pegador de pênalti não, né? Assim, na verdade o John nem era o forte dele. Mas você não sente essa sintonia. Eu vi ali o Neto, sabe, um cara que acabou de chegar e ainda falhou na partida. Então, assim, e não conseguiu fazer nada nos pênaltis, né? O futebol às vezes escreve histórias do vilão virar herói, né? Do bandido virar mocinho, mas isso não aconteceu, né? Aliás, ele acho que errou todos os lados que ele pulou ali, né? Nas cobranças bem realizadas pelo Vasco, tirando essa última, acho que do França, né? Que bateu ali meio chutando o chão e deu sorte, a bola entrou, enfim, a sorte estava do lado do Vasco. Mas enfim, o Botafogo conseguiu empatar ainda no primeiro tempo e foi superior na partida, né? Até botei na thumb aí, não conseguiu traduzir a superioridade no jogo e a superioridade que o Botafogo tem em cima do Vasco, né? As equipes não se comparam. Tudo bem que é injusto a gente ficar falando de investimento, né? Porque futebol é 11 contra 11, né? Ali em campo. Mas óbvio que passa pela cabeça do torcedor, né? O nível de investimento do Botafogo, o nível do Botafogo até no Brasileiro, né? Disputando G4, o Vasco disputando Z4. Um Botafogo que recentemente venceu o próprio Vasco em julho, né? Lá no Mané Garrincha, com facilidade. Óbvio que clássico iguala as coisas, né? Por isso que a gente já dizia, eu falei esses dias todos, antes do jogo de São Januário, eu falei, vai ser um jogo difícil. Antes do jogo de hoje, vai ser um jogo difícil. Porque o Vasco, né, tá com o Diniz há mais tempo, tem alguns bons jogadores, né? E é clássico, né? Iguala ali na força de vontade, né? Clássico equilibra muito as coisas de um modo geral. Então, em nenhum momento a gente viu, o que eu até lembrei no vídeo mais cedo, antes do jogo, a superioridade que o Botafogo teve contra o Vasco, por exemplo, no jogo do ano passado do Brasileirão, né? O Botafogo acabou com o jogo ali em poucos minutos, o Botafogo já estava metendo 2 ou 3-0, nem lembro mais. Então, assim, o jogo foi mais equilibrado nesse aspecto, mas mesmo assim o Botafogo foi muito superior, né? Foi muito superior. Acho que só o Roger e a Ana Thaís Matos que quiseram dizer que o Vasco equilibrou as coisas, né? Acho que o Vasco fez um bom jogo também dentro das limitações de Vasco, né? O Vasco foi competente. Outro clichê do futebol antigo, a equipe que massacra e o outro só se segura, né? Não vou dizer que o Vasco só se segurou, mas teve esse componente, né, claro, até pelo fator campo do Botafogo ir para cima, e aí depois nos pênaltis, essa equipe, né, que estava ali numa situação pior, consegue vencer. Então teve vários clichês que eu estava evitando muito de pensar neles, mas estava pensando. Eu estava vendo e não estou otimista para esse jogo, não estou otimista para Botafogo. Tinha que ter matado o jogo no segundo tempo. Não consegue matar, aumenta ainda mais o ânimo do Vasco, né? Porque o Vasco era meio que o franco atirador, né? O Vasco ser eliminado agora, né? O Diniz não ia perder o emprego, o Diniz não ia, não estou dizendo que o Ancelotti vai, mas o Diniz não ia poder ser muito cobrado, porque olha o nível de investimento das equipes, né? Mas é isso, futebol é incrível, encantador por causa dessas coisas. A equipe que está no Z4 ali, no Brasileiro, pode ganhar da que está lá em cima, né? Enfim, então a coisa não estava boa, assim, até a torcida do Botafogo, e a torcida fez uma festa incrível, né? A torcida fez, antes que alguém me interprete errado, a torcida fez uma festa maravilhosa, ruas de fogo, recepção ao time, entrada em campo, bandeiras, mas durante o jogo, eu quero dizer, eu senti a torcida, sabe, sem aquela conexão toda, porque percebia que
alguma coisa não estava indo bem, não estava com cara, sabe, de que ia dar bom. Questão da escalação, né? Antes de ouvir até a coletiva, né? Estou gravando agora que acabou de acabar o jogo, mas certamente que o Ancelotti poupou os jogadores, né? Savarino, que voltou do jogo da Venezuela, Vitinho, que voltou do jogo do Brasil, Montoro nem foi cogitado, né, de entrar, estava com a seleção sub-20 da Argentina. Então os jogadores foram poupados, né? Danilo, que sentiu, depois parece que ontem tinha treinado também, né? Acabou não jogando. Então, de fato, foi muito mexido o time. Mas isso também não justifica, né? Porque o Botafogo formou um elenco que não é o elenco de 24, ninguém vai enganar ninguém, né? Tipo, não é o elenco que a gente tinha. Mas é um bom elenco, né? É um bom elenco. Então, assim, mas o Tuco talvez tenha feito um dos seus melhores jogos, porque sofreu o pênalti ali e tal, né? Mas é um cara que tá devendo ainda, a gente não tem dúvida disso. Santi Rodrigues tá muito mais à vontade agora. Ainda não é um jogador que enche os meus olhos, não. Mas tá muito mais à vontade. Você percebe que ele tá, agora sim, ele tá à vontade em campo. Inclusive deu assistência para o lance do pênalti. Mas eu tenho certeza que agora vão ficar todos os comentários, né? Por que não jogou Montoro, por que não entrou Montoro, por que jogou com essa escalação, não jogou com outra, né? Enfim, mas o Botafogo tem um elenco. Você vê que no final ali, aí que entra Arthur, que depois em seguida saiu, o Matheus Martins, que acho até entrou razoavelmente bem, né? Entrou o Cris Ramos no final, acho que mal pegou na bola, mas enfim, o Botafogo tem um elenco, né? E a cobrança vai existir, natural, em cima de Ancelotti, em cima de John Textor, em cima de todo mundo, jogadores, né? Porque sem desmerecer o Vasco, que é um rival tradicional, né? Uma rivalidade histórica aí de clássico da amizade, mas enfim, um grande clube do Rio de Janeiro, mas o Botafogo estava com a faca e o queijo para ganhar, tanto é que botou 40 mil, o maior público, né? Superou o público que tinha sido lá da Laú, né? Esse ano, o maior público do ano. Assim, o torcedor estava animado. O Botafogo teve esse problema dos jogadores servindo a seleção, mas também, por outro lado, algo que o Vasco não teve, né? Mas, por outro lado, o Botafogo teve os 6 treinos desse período da data FIFA. O Botafogo teve um tempo ali para se preparar. Com a opção do treinador, né? Entrou com o Jefinho. O Jefinho é aquele jogador que pode decidir uma partida, mas, né, sempre na hora de tirar um 10 ele, né, acaba não tirando. Faz boas jogadas e depois chuta, né? Enfim. Então ele optou por um time até bem diferente do time que tinha jogado muito bem contra o Bragantino, né? O que ele fez de parecido foi o Marlon, né, e o Newton. O Marlon e o Newton ali, que tinham funcionado muito bem. Hoje o Marlon, logo no início da partida, sofreu uma pancada ali no chute que ele foi bloquear, acho que do Nuno, né? E ficou sentindo, quase saiu de campo, acabou ficando em campo e, enfim, aparentemente se recuperou. Matheus Ponte jogou improvisado, acho que até que o Matheus Ponte foi razoável, mas jogando improvisado no lugar do Vitinho, né? É isso, gente. Assim, tô decepcionado, tô triste, tô chateado, acho que igual vocês estão. Acho que na Copa do Brasil, não tô dizendo que seria fácil, porque tem um Cruzeiro aí que tá super bem, tá voando, né? Fez 4-0 em cima do Galo no agregado. Cruzeiro e Corinthians por um lado, e por outro lado Vasco e Fluminense. Então o Botafogo, eu não estou dizendo que ganharia do Fluminense. O Fluminense, né, tá até razoável, o time do Fluminense jogou bem e tal, mas para o nível de investimento do Botafogo é decepcionante. E a maior lição que fica, além de que ainda tem um brasileiro pela frente, domingo tem jogo 5 da tarde no Morumbi,
São Paulo, né? Adversário até meio que direto. Além dessa lição toda, fica, né? Ainda temos que brigar, né? Pelo G4, pior das hipóteses, G6 do brasileiro, mas temos que brigar pelo G4. Acho que agora vira mais do que nunca obrigação. E o que será do Botafogo em 26, de planejamento, né? E de SAF. Como é que vai estar a SAF? O Textor vai dar uma entrevista, o Textor vai chamar uma coletiva, vai falar hoje, vai falar amanhã, né? No momento que eu estou gravando aqui, a gente não sabe. Acho que o mais importante é isso, né? Que o Botafogo se reorganize, bote a cabeça no lugar, né? Depois dessa decepção, né? Chateação, muito ruim ser eliminado, pior ainda para um rival né? Local aqui do Rio e que está comemorando com todo direito, né? Porque era o patinho feio, né? Era o patinho feio e era como se diz, Davi contra Golias, né? Não historicamente, a gente sabe, né? Mas pela situação dos clubes atual, né? Então, para o Vasco é uma grande conquista. A gente já sabe que vai ter um carioca na final, né? Da Copa do Brasil. E infelizmente não será o nosso fogão. É isso, gente. Tô chateado, tô aqui cabeça quente, mas preferi gravar logo para, de repente, esse papo aqui que a gente tem, extravasar. Vocês comentam aí embaixo, que é sempre muito bom, né, a gente ter essa troca aí em alto nível. Eu sei que o pessoal deve estar chateado, tá todo mundo chateado, triste, direito de reclamar, direito de xingar, com educação, mas enfim, a gente agora tem que digerir essa eliminação e que sirva realmente como, né, um empurrão para a gente chegar pelo menos no G4 aí do brasileiro. Tamo junto. Boa noite pelo horário aqui. E vamos que vamos.